Ela não trabalhou um único dia desde a faculdade e agora está roubando da própria mãe morta. Foi isso que meu pai disse sob juramento para um júri de 9 pessoas que o conheciam desde antes de eu nascer. Não estremeci. Não me virei. Tomei um gole do copo plástico de água à minha frente. Metálica, morna, o tipo de água com gosto de canos enferrujados desde que o fórum foi construído em 1974. E o coloquei de volta no parapeito de madeira sem fazer barulho. Meu nome é Helena Vargas. Tenho 41 anos. E até 9 segundos atrás, eu estava sentada no banco das testemunhas no Fórum da Comarca de Ribeirão Preto, ouvindo meu pai descrever uma mulher que eu mal reconhecia. Agora estou observando-o acenar uma pasta manila para o júri, como se fosse uma bandeira de guerra. Seu rosto da cor de tijolo queimado, sua voz preenchendo cada canto de uma sala que cheira a madeira velha e loção pós-barba barata. Ele não sabe o que há dentro do envelope lacrado na pasta do meu advogado. Ainda não. Aprendi da maneira mais difícil que na família Vargas, o silêncio nunca foi visto como disciplina. Era visto como culpa. Você já se sentiu invisível na sua própria família? Como se eles estivessem olhando diretamente para você, mas só vissem a versão de você que inventaram. Não chorei. Não gritei. Apenas sentei ali, minha coluna uma linha rígida contra o encosto duro da cadeira de testemunha, observando Roberto Vargas desmantelar 20 anos da minha vida com a facilidade ensaiada de um homem que nunca foi contrariado. Ele não era apenas meu pai. Na cabeça dele, ele era o rei deste município. Era o homem que comandou a Câmara Municipal por 3 décadas. O homem cuja opinião determinava quais estradas seriam asfaltadas e quais famílias eram respeitáveis. E para ele, eu era a filha que fugiu. A garota que escolheu um emprego genérico de escritório em Brasília em vez do legado das terras da família. Ela é um fantasma, Roberto disse ao júri, sua voz ecoando com aquela falsa autoridade que ele usava para dominar os almoços de domingo. Perguntem a qualquer um na nossa cidade. Perguntem aos vizinhos. Helena não é vista há 15 anos. Ela diz que trabalha para algum grupo de logística, mas não há escritório. Não há website. Meus investigadores não encontraram nada além de um espaço em branco onde deveria haver uma carreira. Ela passou a vida vivendo das migalhas que a mãe jogava para ela. E agora que minha esposa se foi, ela quer nos sugar até o último centavo. Observei minha irmã Amanda sentada na galeria. Ela era 7 anos mais nova, usando um casaco de grife que eu sabia ter pago através de um fundo de presentes discreto 3 anos atrás. Ela mantinha os olhos no colo, interpretando perfeitamente o papel da irmã enlutada e traída. Roberto vinha sussurrando no ouvido dela por meses, alimentando-a com a narrativa de que eu era uma parasita, e ela havia engolido tudo, ou pelo menos a versão que vinha com uma fatia maior da herança. Dentro de mim, a raiva não era quente, era clínica. Era o mesmo foco frio e distante que eu usava quando coordenava equipes de extração em território hostil. Olhei para a parede dos fundos do tribunal e percebi que eles realmente me apagaram. De volta à fazenda, Roberto havia conduzido uma limpeza sistemática. Enviou cartas para todos que conhecíamos, o padre, o dono da loja de ferragens, os vereadores, alegando que eu era uma hóspede profissional que se recusava a crescer. Lembrei da última vez que estive naquela casa. Logo depois do funeral, entrei no corredor para encontrar o espaço onde costumavam pendurar minhas honras universitárias e meu retrato de formatura da ROTC. Não havia nada ali além de um pedaço desbotado de papel de parede e um calendário barato de uma concessionária de tratores local. Era como se eu fosse uma fase que ele havia superado e descartado. Essa é a lacuna de validação, aquela dor vazia quando as pessoas que te criaram decidem que seu valor é 0 porque não conseguem ver o poder que você detém. Senhorita Vargas, o advogado de Roberto, Dr. Geraldo Davis, aproximou-se de mim com um sorriso presunçoso. A senhora pode fornecer a este tribunal uma única prova verificável de que manteve emprego remunerado em algum momento da última década? Um contra-cheque, uma declaração de imposto de renda, qualquer coisa que não seja uma sombra? Olhei para ele, depois para meu pai. Roberto estava recostado, braços cruzados, uma expressão de satisfação arrogante no rosto. Ele achava que me encurralou em um mundo de rastros de papel e registros públicos. Trabalho com análise de operações, eu disse, minha voz nivelada e perigosamente quieta. Meus clientes valorizam discrição. Os registros existem, mas sua falta de acesso a eles não é minha falha.
É sua limitação. Roberto soltou uma risada afiada e zombeteira que ecoou pelas paredes revestidas de madeira. Discrição? Você era uma empurra-papel, Helena. Uma auxiliar administrativa glorificada. Não tente disfarçar sua preguiça com palavras bonitas. Senti o broche de fênix prateado pressionando contra meu peito. Ele não fazia ideia de que enquanto reclamava do preço da ração no boteco, eu estava sentada em salas sem janelas em Brasília, tomando decisões que mudavam as fronteiras de nações. Passei 15 anos nas sombras, aceitando seus insultos e piedade, porque a alternativa era uma violação da segurança nacional. Mas hoje, o silêncio estava prestes a terminar. Roberto sentou ali com um sorriso que me dava arrepios. Para ele, minha vida era um balanço vazio. Para ele, o fato de eu não ser visível significava que eu não existia. Ele realmente acreditava que o sucesso de uma mulher era medido por quão bem ela servia ao legado de um homem ou quão alta era sua voz nas reuniões da Câmara Municipal. O custo do silêncio, pensei, ajustando minha postura no banco de testemunhas. Essa é a frase que usamos na agência. É o preço que você paga por ser o escudo. Quando você é boa no que faço, ninguém sabe seu nome. Você não ganha um desfile, não ganha uma placa. Você ganha uma sala cinza e uma linha segura. E às vezes ganha uma família que acha que você é uma fracassada porque não pode mostrar a eles um troféu brilhante. Eles não faziam ideia de que por 15 anos eu fui a arquiteta silenciosa do conforto deles. Quando o sistema de irrigação da fazenda de laticínios falhou em 2018 e Roberto estava encarando um prejuízo de 6 dígitos, ele achou que teve um golpe de sorte com uma bolsa agrícola privada. Não foi sorte. Foram 480 mil arrailes do meu salário de campo, canalizados através de 3 empresas de fachada que criei, só para que ele não tivesse que sentir a vergonha de aceitar dinheiro de uma filha que já havia descartado. Paguei pelo mestrado da Amanda sob o disfarce de uma bolsa de ex-alunos anônima. Paguei pelos tratamentos experimentais da minha mãe quando o plano de saúde quebrou. Eu era o fantasma nas contas bancárias deles, a mão invisível impedindo que seu mundo desmoronasse. E ainda assim, aqui estavam eles, usando o próprio sigilo que mantive para protegê-los como uma arma para me destruir. Diga-nos, Helena! Geraldo Davis se aproximou, seu hálito cheirando a café requentado e confiança imerecida. Já que você é tão bem-sucedida nesse escritório misterioso, por que sua mãe sentiu necessidade de incluir uma cláusula de emprego ativo em seu testamento? Foi porque ela sabia que a filha mais velha era uma vagabunda? Uma mulher que preferia as sombras de Brasília ao trabalho honesto de uma fazenda? Olhei para o júri. Eles estavam concordando com a cabeça. Em uma cidade pequena, trabalho honesto significa mãos calejadas. Não significa sentar em uma instalação segura em Brasília analisando registros de interceptação. Minha mãe entendia a natureza do meu trabalho melhor do que qualquer um nesta sala. Eu disse, minha voz cortando o ar como uma frente fria. Ela sabia que minha vida exigia que eu fosse invisível. Ela construiu aquela cláusula não para me punir, mas para proteger o testamento de pessoas que tentariam alegar que eu não estava contribuindo para a sociedade só porque elas não podiam ver os resultados no jornal local. Roberto soltou uma risada afiada e latente. Contribuindo para a sociedade? Você era uma auxiliar administrativa, Helena. Sentava em uma mesa e empurrava papéis enquanto sua irmã ficava aqui e realmente cuidava desta família. Você não é uma mártir. É um fantasma que está cansado de passar fome. Observei-o. Este era o homem que me disse quando eu tinha 12 anos que eu era uma fase, não um futuro. Ele acreditava que por eu ser mulher, meu único caminho para o poder era através do casamento ou de uma voz alta. Ele não conseguia conceber um mundo onde eu detinha mais autoridade do que toda a Câmara Municipal combinada. Não é sobre o dinheiro, é, Roberto? Perguntei, abandonando completamente o pai. A sala ficou imóvel. É sobre controle. Você não pôde controlar para onde fui, então decidiu reescrever onde estive. Estou mostrando ao mundo quem você realmente é. Ele gritou, seu rosto assumindo aquele tom perigoso de roxo. Inclinei-me para a frente apenas uma fração. Cuidado quando você procura a verdade no escuro. Pode não gostar do que olha de volta para você. Geraldo Davis não gostou da minha resposta. Ele ajustou sua gravata de seda, uma tentativa desesperada de recuperar a vantagem em uma sala que estava começando a ficar pesada. Virou-se de volta para o júri,
sua voz pingando com simpatia ensaiada pela vítima, meu pai. A defesa fala sobre sombras e segredos, Davis disse, andando de um lado para o outro na frente do júri. Mas vamos olhar para os fatos. Temos aqui um relatório de um investigador profissional. Nenhum grupo logística Atlântico Norte existe no endereço listado nas declarações fiscais da ré. É uma caixa postal em uma loja dos Correios. Não temos registro de Helena Vargas pagando em um plano de saúde corporativo. Sem LinkedIn, sem pegada digital. Ele parou e apontou um dedo para mim. A verdade é mais simples. Helena é um fantasma porque não tem nada para mostrar. Amanda, por favor, venha à frente. Minha irmã levantou-se. Ela caminhou até o estrado com uma fragilidade ensaiada. Seus olhos vermelhos. Ela olhou para o júri como se estivesse compartilhando um doloroso segredo de família. Helena sempre teve um jeito de nos fazer sentir pequenos. Amanda sussurrou. Ela desaparecia por meses, depois voltava falando sobre grandes contratos e pessoas importantes. Mas sempre que a mamãe precisava de ajuda com a hipoteca ou contas médicas, era sempre eu. Helena apenas dizia que estava entre ciclos. Então, depois que a mamãe faleceu, encontrei os extratos bancários. Milhares de reais retirados da conta pessoal da mamãe. Assinaturas que não pareciam da mamãe. Partiu meu coração perceber que minha irmã mais velha estava usando a demência da nossa mãe para financiar sua importante vida em Brasília. Senti um calafrio fantasma. Falsificação. Eles estavam realmente indo por falsificação. Amanda era uma professora do 3º ano que passava os fins de semana em degustações de vinho. No entanto, aqui estava ela interpretando o papel de mártir. Ela não mencionou que os milhares de reais eram na verdade reembolsos pelas enfermeiras particulares que contratei. Enfermeiras que Roberto se recusou a pagar porque não acreditava em estranhos dentro de casa. Roberto sentou atrás de seu advogado, balançando a cabeça solenemente. Parecia um homem que já havia vencido. Ele passou décadas construindo uma catedral de mentiras nesta cidade e finalmente estava colocando o telhado nela. Meritíssimo, Davis disse, sua voz atingindo um crescendo teatral. Solicitamos a inclusão da prova 12, uma verificação de antecedentes abrangente e uma declaração juramentada de um perito em documentoscopia, sugerindo que as assinaturas nessas retiradas do testamento são fraudulentas. Está claro que Helena Vargas não apenas falhou na cláusula de emprego, mas também fraudou ativamente o espólio para manter um estilo de vida que nunca conquistou. O júri olhou para mim com olhos frios e duros. Para eles, eu era a garota da cidade grande que esqueceu suas raízes e roubou dos mortos. A indignação na sala era um peso físico, mas não alcancei a mão do meu advogado. Não olhei para Roberto. Em vez disso, olhei para a porta nos fundos do tribunal. É tudo? Perguntei calmamente. É tudo? Roberto latiu de seu assento. Você foi pega, Helena. É uma ladra e uma mentirosa. Senhor Vargas, sente-se. O juiz Miller advertiu, embora seu tom estivesse incomumente distraído. Ele estava olhando para o broche de fênix na minha lapela novamente. Virei-me para meu advogado, Marcos Teixeira. Marcos não era um cara local. Ele não usava loção pós-barba barata nem guardava seu melhor blazer para funerais. Era um homem que usava terno como armadura e passou 20 anos na JAG antes de entrar na prática privada para clientes especializados como eu. Marcos levantou-se. Ele não andou de um lado para o outro. Não performou para o júri. Apenas abriu sua pasta. Meritíssimo, Marcos disse, sua voz um baixo calmo e rítmico que silenciou a sala. A investigação do autor foi minuciosa pelos padrões civis, mas estava procurando por uma pessoa que, por questões de segurança nacional, não tem permissão para existir em bancos de dados públicos. Já que o autor levantou a questão de fraude criminal, minha cliente recebeu uma dispensa limitada sob o título 10, seção 144. Ele tirou um único envelope preto pesado. Estava selado com lacre estampado com a águia dourada do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Gostaríamos de apresentar uma declaração verificada de serviço e status de emprego pré-autorizada para revisão judicial. O sorriso no rosto de Roberto não desapareceu imediatamente. Ele piscou como uma lâmpada morrendo. Geraldo Davis franziu a testa, dando um passo à frente para olhar o envelope. O que é isso? Davis perguntou, sua confiança finalmente rachando. O GSI. Isso não tem nada a ver com uma disputa de testamento. Tem tudo a ver com isso.
Marcos respondeu. Marcos Teixeira caminhou em direção à mesa com um envelope preto, e a energia na sala azedou. Observei o juiz Miller. Ele não era apenas um juiz hoje. Era um homem encarando um fantasma do seu próprio passado. Doutor? A voz de Miller era um rouco baixo. O senhor está afirmando que este documento contém informações classificadas sob o mais alto nível de segurança nacional? Estou, meritíssimo, Marcos disse, sua voz firme como uma batida cardíaca. Além disso, o escritório da Consultoria Geral da ABIN autorizou uma divulgação limitada a este tribunal. Confirma o emprego ativo contínuo da ré nos últimos 15 anos. Também esclarece a natureza do Grupo Logística Atlântico Norte. Roberto levantou-se, sua cadeira rangendo contra o chão. Isso é um truque. Ela é uma auxiliar administrativa. Eu vi o apartamento dela. Vi a vida dela. Ela é ninguém. Sente-se, Sr. Vargas. Miller latiu, nem mesmo olhando para ele. Seus olhos estavam fixos em mim, especificamente no broche de fênix prateado na minha lapela. Lembrei-me daquele broche. Não era uma joia. Era uma insígnia de reconhecimento de serviço dada àqueles que operavam nos espaços cinzentos. Miller o conhecia porque havia sido coronel da Marinha. Tinha visto aquele broche em salas de briefing em Brasília e em instalações seguras em todo o país. Ele sabia que a mulher sentada no banco das testemunhas não era uma vagabunda. O juiz pegou o envelope. Usou um abridor de cartas prateado, seu movimento lento e deliberado. O tribunal estava tão silencioso que eu podia ouvir o zumbido das velhas luzes fluorescentes. Roberto respirava pesadamente, seu rosto um roxo manchado. Amanda mordia o lábio, seus olhos saltitando entre o juiz e eu. Miller removeu o documento. Ele leu uma vez, depois leu novamente. Contei os segundos. 1, 2, 3. Ele tirou os óculos e os colocou sobre a mesa. Quando olhou para cima, seu rosto não era mais o de um juiz municipal cansado. Era o rosto de um oficial. Dr. Davis, Miller disse, sua voz ecoando com um novo peso aterrorizante. O senhor construiu um caso sobre a premissa de que Helena Vargas é um fantasma. Acusou-a de fraude, roubo e preguiça. Ele fez uma pausa, seu olhar mudando para meu pai. Tenho diante de mim uma declaração verificada de serviço do Gabinete de Segurança Institucional. Confirma que Helena Vargas detém o posto de serviço de inteligência sênior nível 4. Nos últimos 15 anos, serviu como diretora de operações da Agência Brasileira de Inteligência. A sala não apenas ficou quieta, ficou fria. O queixo de Roberto literalmente caiu. Amanda soltou um som pequeno e estrangulado. O grupo de logística que zombaram? Miller continuou, seus olhos brilhando com um fogo frio. Essa é uma designação de cobertura de nível 1 estabelecida pelo Ministério da Defesa. Os espaços em branco em seus registros não são evidência de sua falha, são evidência de sua excelência. Ela não estava se escondendo em Brasília, Sr. Vargas. Ela estava protegendo o próprio mundo em que o senhor vive. Miller olhou para mim. E pela primeira vez em 21 anos me senti vista. Verdadeiramente vista. Oficial de justiça, Miller disse. Tranque as portas. Ninguém sai desta sala. Estamos mudando isto para um procedimento em câmera. E Dr. Davis, sugiro que comece a pensar em uma retirada muito, muito rápida desta reclamação. Roberto tentou falar, mas sua voz falhou. Ela era apenas uma analista. Ela nos disse que era uma analista. Inclinei-me para a frente. Minha voz um sussurro que parecia uma lâmina. Eu te disse o que você tinha autorização para saber, Roberto. Você não estava fazendo perguntas porque queria me conhecer. Estava aceitando respostas porque elas se encaixavam na história que queria contar. O silêncio na sala não era mais pesado e entorpecente. Roberto Vargas parecia um homem que havia sido esculpido em pedra e depois deixado para erodir. Suas mãos, aquelas mãos grossas e calejadas que uma vez apontaram para mim com tanta certeza venenosa, agora tremiam. Geraldo Davis nem tentou objetar. Estava olhando para o chão, sua reputação profissional se dissolvendo no piso de madeira polida. Ele sabia que retirar a reclamação não era mais uma escolha. Era uma misericórdia pela qual tinha que implorar. O juiz Miller inclinou-se para a frente, suas mãos entrelaçadas sobre a mesa. Estou rejeitando esta reclamação com prejuízo, ele declarou,
cada palavra pousando como uma batida de martelo. Além disso, o tribunal está aplicando sanções contra o autor no valor de 160.000 por honorários advocatícios e pelo ônus administrativo colocado sobre o Ministério da Defesa. E, Sr. Vargas, estou concedendo à ré 180.000 reais em danos por difamação de caráter a serem pagos imediatamente de sua parte pessoal do espólio familiar. A boca de Roberto se moveu, mas nenhum som saiu. Ele olhou para Amanda. Ela havia se afastado dele, o rosto enterrado nas mãos. A aliança de conveniência havia se despedaçado no momento em que as apostas se tornaram reais. Helena! Roberto finalmente conseguiu dizer com voz rouca. Não sabíamos. Como deveríamos saber? Levantei-me. Não senti a corrida de adrenalina que normalmente sentia após uma operação bem-sucedida. Apenas me senti limpa. Vocês não deveriam saber os detalhes, Roberto. Mas deveriam me conhecer. Deveriam saber que a filha que trabalhou 10 horas por dia nos campos quando criança não se transformou em uma sanguessuga porque se mudou para uma cidade diferente. Caminhei em direção à galeria. Ao passar por meu pai, não parei. Nem mesmo diminuí o passo. Estava me movendo no mesmo ritmo que me movi por 15 anos. Para frente, com propósito, e completamente fora do alcance dele. O dinheiro para as enfermeiras, eu disse, pausando apenas o suficiente para que ele ouvisse. Os 480.000 reais que salvaram esta fazenda há 4 anos. Fui eu. Também. Não fiz isso porque amava o legado. Fiz porque minha mãe te amava. Mas essa dívida está oficialmente quitada. Empurrei as pesadas portas de carvalho e saí para o corredor de mármore do Fórum de Ribeirão Preto. O ar era diferente aqui, fresco, filtrado e com gosto da liberdade que eu havia conquistado 1000 vezes. Marcos Teixeira me alcançou no elevador. Ele não disse parabéns. Não usamos essa palavra em nossa linha de trabalho. Apenas me entregou minha pasta. A diretora quer um debriefing às 8h amanhã, Marcos disse. Ela ficou impressionada com sua contenção judicial. Estava apenas equilibrando as contas, Marcos, respondi enquanto a porta do elevador se abria. Caminhei até o estacionamento e encontrei meu carro. Sentei no banco do motorista por um momento, olhando para o broche de fênix prateado no retrovisor. Desaprendi e o coloquei em sua caixa forrada de veludo. Por 15 anos havia me encolhido para caber na narrativa deles. Aceitei seus insultos como o preço do meu serviço. Mas enquanto saía do estacionamento e seguia em direção ao nascer do sol sobre Brasília, percebi que não era mais um fantasma na minha própria história. Eu era a autora, e o próximo capítulo seria escrito em uma linguagem que eles nunca entenderiam.